Deus. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Paz, igreja, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2. Conforme você for encontrando aí, folhando a sua Bíblia, vai dando glória a Deus. Amém? Quem encontrou diz amém. Amém. Abaixa a sua cabeça, Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por mais essa semana. Nós cremos que cada um aqui pagou um preço para estar aqui nesse momento aos teus pés, o melhor lugar do mundo. Nós te glorificamos porque a tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida mais uma vez nessa noite. E nós chegamos, Pai, nós estamos concluindo o ciclo de um dia na tua presença. E isso é glorioso, isso é poderoso. Se houver alguém cansado aqui, que o Senhor possa restaurar, cansaço físico, cansaço emocional. Senhor, em nome de Jesus, toda sorte de enfermidade, o Senhor possa curar durante a ministração da palavra, em nome de Jesus. Porque nós estamos diante da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, Pai. Faz uma grande obra em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O texto diz assim, a partir do verso 42, vamos começar do 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, o Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia foram agregadas quase 3.000 almas. Agora verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo o que cada um necessitava. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glória a Deus. O texto aqui está falando logo depois do discurso de Pedro aqui, quando eles recebem o Espírito Santo. E aí Pedro vai ali explicar sobre o derramamento do Espírito Santo, que era uma promessa. E depois de toda essa mensagem de Pedro, muitas almas iam se arrependendo e iam sendo batizadas. Aqui nós lemos que quase 3.000 almas de uma só vez foram batizadas, né, aqui no discurso de Pedro. Mas me chama muita atenção a partir do verso 42 que a gente leu, porque fala da igreja de Cristo primitiva, a igreja raiz, como é um termo atual que a gente usa. Quem aqui é cristão mais antigo tem percebido, assim, ao longo dos anos, a mudança da igreja, na característica da igreja. E aqui tem algumas características da igreja raiz, da igreja primitiva. E eu fico muito feliz quando o Senhor começa a ministrar alguma coisa no meu coração, antes de eu receber o convite. Isso é poderoso.
Essa semana eu estava buscando algumas coisas antigas, tentando buscar algumas fotos da Kézia, né? Foi o aniversário dela, procurando alguns vídeos. E aí eu vi um vídeo que eu tinha comentado algo sobre o que eu vou falar já. Enfim, achei as coisinhas ali da Kézia, até publiquei algumas coisas. E domingo aqui no altar, enquanto a Vanessa ministrava, meu coração começou a arder sobre uma coisa que eu tinha visto. E enquanto ela ministrava, acho que o dízimo aqui, no momento do dízimo aqui, eu ministrava, falei, Senhor, por que está vindo isso no meu coração? E começou a arder, meu coração começou a disparar. E Deus falando que Ele quer restaurar a unidade da igreja. Isso na hora do louvor. Só que aí o pastor foi ministrar. Quem lembra do vídeo que ele passou? Quem lembra do exemplo? Até o exemplo, antes dele começar, até o exemplo Deus colocava no meu coração. De trazer duas pessoas e fazer aquele ato profético que ele fez ali com o Pedro e o Juraci. E Deus foi confirmando isso no meu coração. O que ele me trouxe à memória? Um dia eu estava estudando sobre a igreja, algumas coisas sobre a igreja, sobre a árvore genealógica da igreja, no Brasil também, né? A chegada da igreja, do cristianismo no Brasil e etc. Estava estudando ali e enquanto eu já falei isso, talvez alguém aqui vai lembrar. Não foi aqui, talvez a Andréia lembre. E enquanto eu estava ali estudando sobre a igreja, irmãos, é muito aleatório o que aconteceu, mas foi Deus purinho. Eu estava estudando sobre a igreja e presta atenção, eu estava estudando sobre a igreja e meu coração eu comecei a sentir no meu espírito de levantar e até meu celular, resetar meu celular. É muito esquisito. E, poxa, mas, né, no princípio você fala, poxa, é seta, né, para me tirar aqui do estudo, né, eu estou aqui estudando e preparando alguma coisa. E eu continuava estudando e esse sentimento começou a arder e começou a aumentar no meu coração. Até chegar um ponto que eu não consegui me segurar e eu tive que levantar. Falei, alguma coisa tem. E aí eu fui procurar, não tinha muita intimidade com isso, com resetar celular. Fui lá nas configurações. E aí eu estava estudando sobre a igreja, sobre a árvore genealógica da igreja, toda essa transformação que a igreja vem passando ao longo dos anos. E aí tinha uma opção lá. É muito esquisito, é muito louco, Deus. Chamado repor os padrões de fabricação. E na hora que eu vi aquilo, falei, Senhor, Atos 2, a igreja precisa repor os padrões de fábrica. O que acontece com o celular, no caso, quando você repõe, ou qualquer outra coisa que é recolocado aquilo ao qual ele foi criado para fazer? Ele volta a zerar tudo. Ele faz só aquilo que ele foi fabricado para fazer. E meu celular voltou a estaca zero. E ele estava pesado, ele estava carregado, porque é colocado muitas coisas conforme os anos vão passando, né? Hoje as pessoas não aguentam ficar aí, sei lá, 1 ano com o celular. Mas quando aconteceu isso, ainda a gente ficava ali alguns anos com o celular. Então o celular estava bem pesado. Então, quem aqui já resetou o celular, já teve essa experiência, já viu que, né, tem reset, tem um nome lá que o pessoal fala, faz com computador também, formatar, e fica leve, porque ele voltou para estaca zero, ele vai fazer aquilo que ele foi criado para fazer. E meu coração começou a arder aqui, o Senhor trazendo tudo isso no meu coração durante o louvor no domingo, depois o pastor veio com a mensagem, que ele tem coisas para fazer sobre a igreja, mas que muita coisa precisa ser revista e trazida à tona de volta, para que a igreja possa experimentar na sua totalidade, na sua plenitude do poder de Deus, desse avivamento que está vindo sobre a terra, que algumas pessoas já estão experimentando, mas Deus não quer fazer nada singular, Ele quer no coletivo. A igreja foi criada debaixo de um princípio de unidade.
Tem muita gente experimentando coisas grandes de Deus, mas Deus está preocupado com a sua igreja, na sua totalidade. E o texto diz assim, nós lemos aqui e tem algumas características que reafirmam essa verdade, de que Deus quer restaurar a unidade da igreja primitiva. O verso 42, quais são algumas características que a gente vê aqui claras aqui? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, característica de igreja primitiva. Na comunhão, é igual eu falei, eu tenho 20 e poucos anos de conversão. É muito nítido você ver essas coisas se perdendo ao longo dos anos. Eu digo na forma coletiva. Há uma remanescente. E eu creio que você faz parte dessa remanescente. Mas num coletivo a gente vai vendo isso se perdendo ao longo dos anos. E é necessário repor os padrões de fabricação. A igreja voltar para a sua origem. Voltar a fazer aquilo ao qual ela foi criada para fazer. Se você puder falar isso para o seu irmão, a igreja foi fundada embaixo, aliás, unidade. Qualquer coisa que foge disso não é cristianismo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E muitas maravilhas e sinais se viam. Quando a igreja volta a fazer, ela começa a fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Olha que legal, o texto fala depois aqui, ó. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos estavam juntos. E essa palavrinha aqui, ela tem que mexer com você. Tinham tudo em comum. Aí você pode pensar, poxa, mas é loucura, né? Como colocar um monte de gente, reunir um monte de gente com um contexto de vida diferente, com temperamentos diferentes, né? Haja vista no casamento, no relacionamento aí. Quem aqui, eu até fazer uma pergunta aqui, dos casais, quem tem o temperamento igual? Aqui. Que é casado e fala, não, eu sou idêntico à minha esposa. É igual, Camille, Pato? Mesmo temperamento? Eu não sou. Irmão, haja conflito. Eu sou sistemático ao extremo, eu quero as coisas... E a Mira é tranquila, do jeito dela. E dá conflito. Agora você imagina na igreja. Dá uma olhadinha. Você imagina na igreja. Irmão, se não for pelo Espírito Santo, não tem unidade. E Deus está chamando a igreja para voltar para o seu padrão de fábrica. Ter tudo em comum. Vamos continuar vendo algumas características aqui, ó. Tinham tudo. A Andréia leu aqui, legal. Eu falei para a Thaís, né? Poxa, Deus é espetacular, Deus é demais. Ela leu o texto do jovem rico. Quase que ela desiste, né? Aí colocaram o texto ali, ela leu, continuou firme, e Deus queria te usar para confirmar. Jesus estava sinalizando, porque Jesus fala assim para o jovem rico, né? Cara, teu coração não pode estar em nada. O que acontecia aqui na igreja primitiva? E repartiam com todos. O que Jesus pede para o jovem rico fazer? Antes da igreja ser estabelecida. O que Jesus pede para o jovem rico fazer? Deus prova o coração dele. Deus sabia onde estava o coração dele. Porque Jesus já estava para estabelecer a igreja logo ali à frente. E um dos atributos aqui da igreja, eles tinham tudo em comum, eles repartiam com todos, segundo o que cada um necessitava. E perseverando, unânimes, tal, partindo o pão, comiam juntos, com alegria e simplicidade. Outra coisa que o Senhor trouxe ao meu espírito aqui, que não tem como haver avivamento na igreja, não tem como a gente voltar a esses padrões aí ao qual nós fomos criados para fazer, se antes nós não consertarmos o nosso culto no lar, nosso culto familiar. O texto diz assim, ó, e repartiam, presta atenção aí no verso 45, repartiam
com todo segundo o que cada um necessitava. A parte B aí do verso 46. Comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, perdi o texto aqui. No 46a. E perseverando unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão em casa. Obrigado, pastor. Partindo o pão em casa. Não vai haver avivamento se nós não começarmos o trabalho em casa. Deus quer restaurar os nossos lares. Quantas e quantas vezes nós chegamos arrebentados no culto por conflitos em casa? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Seja honesto. Seja honesto. Quem nunca ministrou? Quem nunca ministrou? Quem nunca chegou aqui arrebentado porque discutiu em casa? Vou desviar o meu olhar, senão alguém fala, tá vendo? Foi hoje. Já vi uns olhares ali, eu já virei para o outro lado, tal. Deixa eu disfarçar aqui. Bom, nós estamos sujeitos. Mas Deus quer restaurar o nosso culto em casa. Como eu disse, como o Juninho disse na quarta-feira aqui, né? O primeiro que apanha somos nós que ministramos. Então, assim, é muito bom ter experiência com Deus, mas Deus está olhando para a sua igreja com muito carinho e Ele está usando seus profetas para falar, para avisar que há um avivamento para ser derramado sobre a igreja, mas nós precisamos voltar às nossas origens como igreja. Se preocupar de verdade um com o outro, amar de verdade um com o outro. Como diz a canção do Fernandinho, amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Outra palavrinha aqui, ó, verso 43, e em toda a alma havia temor. Que o Senhor restaure, que o Senhor renove o temor do nosso coração. Verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, nós precisamos guardar a palavra no nosso coração e colocar em prática. Você não pode aceitar sair daqui hoje e não se lembrar amanhã do que Deus falou com você. Tudo bem, talvez a gente tenha memória curta aí. Anota, grava, assiste as lives. Deus usou o pastor para confirmar o que eu ia ministrar na quarta-feira. Talvez pudesse ser diferente, mas não, Deus tem algo para falar para a sua igreja, Deus está falando. Deus quer restaurar a sua igreja, a unidade da sua igreja, sabe, a pureza da sua noiva. Que a gente realmente se importe. O meu dom, ele pode até atrair alguém para o evangelho, mas para alguém permanecer, eu tenho que amar de verdade. Atrair alguém para a igreja é fácil. Para ela se manter, ela tem que se sentir amada. E como eu disse há um tempo atrás aqui, ninguém engana. A pessoa sabe quando você ama de verdade alguém, quando você se importa. Então o Senhor está nos, sabe, o Senhor está nos trazendo de volta para a origem da igreja. E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Para que esse relógio de oração? Eu já jejuo 3 vezes por semana, eu já oro. Para que esse relógio de oração agora? Desculpa aí. Cuidado para não sair voando pela rua, é tão santo, né? Nós precisamos nos humilhar. Deus quer fazer algo coletivamente com a igreja. Não importa o tanto de experiência que você já tenha com Deus. Deus quer usar você para impactar a igreja, para impactar essa cidade, para impactar essa nação. Deus quer fazer algo coletivo, algo grande. Amém? Aleluia. Gênesis, capítulo 1. Mateus 12, 25, pode projetar Gênesis. Mateus 12, 25 diz que o reino dividido não subsiste. Nós temos que ser um. Fala para o seu irmão, nós temos que ser um. Eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Fala para ele. Fala para o outro lado, eu preciso de você, eu preciso de você. Sozinho você pode chegar até algum lugar, mas juntos nós vamos até o fim, nós vamos até o alvo que é Cristo.
Não tem como permanecer, querido. Sozinho não dá. Gênesis 1, 26. Ô Bruno, põe um worship aí, por favor, para a alegria do pastor Marcos. Gênesis 1, 26. Amém? Você encontrou? Amém? Diz assim: e disse Deus, o quê? Por que façamos? Disse Deus, façamos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não só criou a igreja com o princípio de unidade, mas Ele criou o homem também com o princípio de unidade. Façamos. Unidade é um atributo que está em Deus. Unidade. Relacionamento verdadeiro. Talvez você seja até um pouco antissocial, talvez pelo teu temperamento, mas Deus está falando essa noite, você vai ter que quebrar. Se alguém aqui é antissocial, gosta de ficar na caverna, intocado, não gosta de se relacionar com pessoas, Deus está te convidando para sair da caverna. Porque a unidade, relacionamento interpessoal, é um atributo de Deus. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Deus criou eu e você, somos diferentes, é claro, para nós nos relacionarmos. Não só isso, para nós nos importarmos, não só isso, para nós suportarmos, como exemplo aqui, um ao outro. Suporte. Ser suporte para o seu irmão. Está faltando suporte na igreja. Seja você o suporte do seu irmão aí do lado. Como o pastor sempre gosta de lembrar aqui, né? Pastor Marcos na escola bíblica. Não liga para o pastor. Seja você um suporte. Se importe você. Faça você aquilo que Deus chamou você para fazer. Nós somos um em Cristo. A palavra é liberada, você põe em prática e Deus te usa para ser suporte de outra pessoa. E assim a gente vai criando um vínculo. E assim a igreja vai crescendo. Assim a igreja vai experimentando na coletividade desse avivamento. Por isso que eu não aceito, quando a gente ministrou aqui no culto de jovens, eu não lembro quem estava, eu falei, irmãos, vamos sentar pertinho uns dos outros, porque essa distância é tão grande. Qual é o medo de sentar perto do seu irmão? Qual é esse medo? O que aconteceu de se relacionar com seu irmão? Essa é uma das mudanças que vem acontecendo na igreja ao longo dos anos, a igreja na terra eu estou falando. As pessoas têm medo de se aproximar dos outros, para não se frustrar, para não se machucar. Quanto menos eu me relacionar, menos eu me machuco. Menos eu me envolver na obra, menos eu me machuco. Então as pessoas estão ficando frias, estão ficando distantes. E não há avivamento que desça com essa frieza, com essa distância entre nós. Olha Deus falando. Façamos. Deus cria o homem, Deus cria a igreja debaixo do mesmo princípio. Gênesis capítulo 11, verso 1 até o 6. Talvez você foi machucado muitas vezes e talvez isso criou um bloqueio no seu coração e você chega tarde, vai embora cedo e você não se relaciona com ninguém, você não se aproxima, mas o Espírito Santo de Deus que não se engana, Ele vai quebrar isso em nome de Jesus no seu coração, se porventura houver esse medo de se aproximar do Senhor, das coisas de Deus, das pessoas. Deus vai quebrar esses traumas em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não há o que resista à unidade, querido, de uma igreja.
Gênesis 11. Era então toda a terra, é um texto muito conhecido, que todo mundo conhece, e que todo mundo já ouviu várias vezes sobre isso. Era então toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, quando partiram do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, o quê? Façamos e queimemos com fogo. Façamos tijolos e queimemos com fogo. E foi-lhes o tijolo em lugar de pedra, e o betume em lugar de cal. E eles disseram, ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume chega até o céu. E o que depois? Façamos. Eles estavam entrelaçados nesse propósito. Um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, verso 5, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens. E disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos estes têm uma mesma linguagem. Aleluia. E isto é o que começam a fazer. Olha o que Deus vai falar. E agora, nada lhes impedirá de alcançar o que pensarem fazer. Deus chega no meio de ímpios. Deus chega no meio de ímpios e ele vê, ele detecta, ele sente o cheiro, o faro, ele fareja unidade, aliança verdadeira, no meio de ímpios. E olha o que Deus faz. Deus declara, não vai haver impedimento, porque eles estão unidos nesse propósito. Eles são um. O texto fala, isso aqui é profético para nós essa noite. Edifiquemos nós, Deus fala aqui no verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens. E disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos estes têm a mesma linguagem. É isso que Deus está dizendo nessa noite, que Ele quer restaurar isso na igreja. Nós falarmos a mesma língua, nós perseverarmos naquilo que tem sido ensinado, na doutrina que tem sido colocada e apresentada pelo Senhor, nós abraçarmos. É para orar? Vai todo mundo orar. É para jejuar? Vai todo mundo jejuar. É para evangelizar? Vai todo mundo evangelizar. É para fazer isso? Vai todo mundo. Todos juntos, falando a mesma língua, amando de verdade. É sobre isso. Repor os padrões de fábrica. Dá um reset. Apaga tudo. E fica só com a igreja primitiva. Perseverava na doutrina. Tinham tudo em comum. Repartiam e suportavam uns aos outros. É sobre isso. João 10:30. Unidade é um atributo de Deus. Precisa falar alguma coisa? Olha o texto. Você pode falar para o seu irmão? Eu quero ser um com você. A Bíblia fala, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é evangelho raiz. Isso é igreja primitiva. Se importar, amar de verdade. Pegar um telefone, não ver o irmão no culto. Ô irmão, tá tudo bem? Não te vejo há algum tempo. Se importar de verdade. Fazer uma visita inesperada. Quem nunca foi surpreendido?
Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Diante desse cenário que nós nos encontramos coletivamente hoje como igreja na terra, o Senhor diz para nós voltarmos para o espelho que foi a igreja primitiva. Todos tinham tudo em comum. Todos tinham tudo em comum. Como ter tudo em comum se cada um corre para um interesse diferente? Como ter tudo em comum tendo temperamentos diferentes? Se Jesus chegasse aqui, e Ele está aqui, eu creio, quero que você entenda só como exemplo. Imagina você aí, Jesus, entrar na salinha do pastor Marcos ali, e chamar um por um aqui nessa noite. Vem aqui que eu vou te apresentar quais têm sido as suas 3 principais prioridades. Imagina você aí, com seus olhos fechados, Jesus chamando na salinha do pastor Marcos ali, um por um, a gente numa fila indiana, e ele falando, ó, em primeiro isso aqui tem sido a sua prioridade, em segundo isso aqui, e em terceiro isso aqui. Mas o que eu quero, o que eu tenho pedido é isso aqui. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Nós só vamos ter tudo em comum se nós olharmos para o mesmo alvo. Atos 2. As características da igreja de Jesus. Atos 2. Só vive isso quem tem um coração regenerado. Só consegue se relacionar, só consegue suportar e dar suporte para o irmão, para quem quer que seja, quem teve o coração regenerado. Porque, como eu disse, nós chegamos muitas vezes com vários contextos de vida diferentes, pessoas com traumas. Como ter tudo em comum? Se uns estão decolando, outros estão começando. O Senhor está dizendo, olha para mim, olha para o alvo. Só tendo o coração regenerado pelo Espírito Santo para ter tudo em comum. Deus quer que comece em casa. Deus quer que restaurar o nosso culto em casa. Deus quer restaurar nossa unidade em casa. Deus quer restaurar a nossa casa. Não se esqueça que lá é a nossa primeira igreja. Deus não vai fazer nada aqui sem antes fazer lá. Talvez há muitos que são uma coisa, como eu disse há um tempo atrás, uma coisa na igreja, como aquela imagem, né, da pessoa que vai sair e ela olha para um quadro e está cheio de máscara, ela tem que escolher que máscara que ela vai colocar, porque ela vai para tal ambiente. Ah, hoje é tal lugar, eu tenho que pôr essa máscara. E assim, muitos de nós vamos construindo máscaras, não sendo realmente o que nós temos que ser. Mas Jesus quer regenerar o nosso coração. O coração da sua igreja Ele vai regenerar. Abra o seu coração nessa noite. Amém? Você pode se colocar de pé. Nós queremos cantar uma canção aqui. E eu quero do fundo do meu coração que você receba como uma oração esse cântico. É um cântico muito antigo. Andréia, amém, pode ficar. Só abaixa a sua cabeça, feche seus olhos. Feche os seus olhos, pense nessa palavra, nessa mensagem. Em tudo que você ouviu, em tudo que eu creio que o Senhor falou conosco. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, unidos, vivendo em amor, uma família. Aleluia! Vivendo a verdade e expressando o quê? A glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande. Olha para o seu irmão e diga: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Você pode abraçar o teu irmão do lado aí? Dá um abraço bem apertado, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Marcos. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, a gente vai encerrar, fecha os teus olhos aí, depois de cumprimentar o seu irmão aí, de liberar sobre a vida dele aí. Que você possa, que a gente possa a cada dia viver essa direção do Senhor para a igreja, amém? A cada dia a gente possa ser aí, cada um de nós possa ser um restaurador desses marcos, né, da igreja, que a gente possa ser um agente aí de restauração para cada um desses pontos, né, e como ele falou, muitos pontos aqui, um deles está no verso 43, é que em cada alma havia temor ao Senhor. Amém? Amém? Cada alma havia temor ao Senhor. Essa igreja que o Júlio falou aqui, e esse homem que ele falou que pregou um sermão aqui, ganhou 3.000 almas no primeiro sermão, ele também foi instrumento de Deus para matar um casal de diáconos que veio diante dele com o coração cheio do diabo. Então isso me fala muito forte no meu coração, que eu preciso restaurar isso, temor ao Senhor, que a igreja precisa restaurar o temor ao Senhor, porque veio lá Ananias e Safira e eles morreram. Então essa é a igreja que muitas vezes nós vemos e que havia algo muito sério no coração dessa igreja, na alma da igreja, temor ao Senhor. Nós respeitamos e cremos aqui na doutrina dos apóstolos, na comunhão, a partir do pão, culto, tudo isso, mas havia temor em cada alma. Que haja temor em nosso coração como igreja, temor ao Senhor. Tudo vai acontecer se houver temor no meu coração. Amém? Então que nosso coração haja temor nessa noite aqui. Eu sei que você foi muito abençoado aqui nessa noite. Eu sei que Deus falou com você. E talvez eu possa até parecer aos teus olhos um estraga-prazer. Porque a música, legal, querido, precioso irmão, tudo maravilhoso. Mas se eu tiver que ser um estraga-prazer, mas que o Senhor fale na minha boca, que assim seja. Irmão, busque temor ao Senhor.
temor ao Senhor, para que Deus derrame em nosso meio. Na minha vida, eu preciso ter temor ao Senhor. Nós precisamos ter temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Agora, para você não ficar muito bravo comigo, volta um pouquinho, no mesmo espírito do precioso irmão. Olha para o teu irmão precioso, fala, precioso irmão. Que haja temor em nossa alma. Temor ao Senhor em nossa alma. Amém? Estraguei a tua noite? Aleluia. Se estraguei também, depois você me perdoa. Perdoa não, vai orar e Deus vai te... Fecha os teus olhos aí por um instante. Fecha os teus olhos aí, Pai. Nós somos gratos pelo Senhor, pela palavra que nós recebemos. Porque pudemos aqui adorar ao Senhor, a Deus. Pudemos ter o privilégio, mais uma vez, de estar diante do Senhor, da Tua presença. Poder abrir nossa boca e render a Ti o louvor que é digno só o Senhor. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é santo. É santo. É santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Tua palavra diz que o Senhor é santo. Que o Senhor é santo. O Senhor é santo. A declaração que há nos céus nesse momento é que as milhares e milhares de anjos do Senhor declaram: santo, santo, santo é o Senhor. Que esse espírito de temor desça e paire, pouse sobre nós, cada dia mais, a igreja, espírito de temor ao Senhor, temor ao Senhor. Nós não tememos aos homens, não tememos o diabo, mas temos temor ao Senhor, Deus, que é digno disso. Pai, que cada um de nós, que eu possa cada dia mais ter temor ao Senhor. Eu quero isso, Senhor, como eu quero isso, como eu desejo isso, como eu tenho buscado isso na Tua presença, ter temor ao Senhor. Para não me desviar, não desonrar o Senhor, não entristecer o Teu Espírito, para não ferir o meu irmão, Deus, para não ferir a Tua igreja, para não machucar, não decepcionar os meus líderes, Deus, para não, principalmente, magoar e ferir o coração do Senhor, Jesus. Nos ajuda, nós queremos mais do Senhor, queremos ter temor ao Senhor. Nos ajuda nisso, não queremos morrer diante do Teu altar, nós queremos viver diante do Teu altar por causa da Tua presença, Senhor. Enche o Teu povo de temor ao Senhor, em nome de Jesus. Espere o Teu povo em paz, debaixo da Tua palavra, sela essa Tua palavra no nosso coração nessa noite, nos guarda, Pai, nos abençoa, vem com a Tua cura, com o Teu toque, tudo que nós precisamos da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Espere o Teu povo debaixo da Tua bênção, ó Deus. Continua ministrando poderosamente em nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém.